Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Anatomia de uma Queda, filme dirigido e escrito pela Justine Triet, vencedor do Palma de Ouro de Cannes 2023. Filme que eu tava muito curioso para assistir porque eu adoro thrillers jurídicos. O hype tava altíssimo e esse foi o primeiro longa que eu assisti na cobertura do Festival de Toronto, que eu adoro. Toronto é uma cidade que se transforma, que vive cinema, que é apaixonada por cinema. Lá no final da cobertura, depois eu faço um vlog para contar bastidores, falar um pouquinho do festival no geral. E o que é mais legal desse senso de comunidade cinematográfica de Toronto é que você tem a exibição do filme depois com a diretora conversando com o público. Estava conversando com a imprensa, debatendo sobre o filme na rua com o público. Isso é muito raro, vê em qualquer cinema, mas é muito bacana quando acontece, porque essa paixão é a paixão que une o mundo inteiro. E assim, se a gente for refletir sobre thrillers jurídicos, nós temos um auge nos anos 60. Nos anos 60 você tem ali muita popularidade, os estúdios investindo muita grana, e depois ele começa a se apagar, e não vou dizer que cai em desuso. Não existe um investimento tão grande assim, porque os plot twists seriam repetidos, não teriam mais o mesmo impacto. A Justine Triet, como boa realizadora que é, sabe exatamente disso. Ela não quer mais um thriller jurídico para vestir o manto do mesmo plot twist que você conhece. E aí, simbolicamente, ela até diz o seguinte: se você quiser fazer um julgamento, é por tua conta em risco. E é muito legal observar quando um filme tem uma repercussão bacana no festival e depois esse mesmo filme ele acaba também na temporada se tornando essa grande experiência, essa experiência que todo mundo quer assistir. E eu considero Anatomia de uma Queda um bom filme, com um problema no ritmo no terço final, que eu já vou discutir a seguir. Até a expectativa gerada, como eu disse, era muito grande, né? Mas tem uma constante nesse filme, que é a atuação maravilhosa da atriz Sandra Hüller. Impecável, é uma atriz que domina esse longa, uma das melhores atuações do ano, uma atuação que merece ser reconhecida na temporada de prêmios. E a atuação dela é potencializada também por uma ótima direção, no tratamento que a Justine Triet dá, por exemplo, para o primeiríssimo plano, seja para uma atitude, para você tentar ler essa atitude, ou mesmo para uma cena mais contemplativa. O que aí não foi uma constante, tenho que ser honesto para vocês, foi o meu amor com o desenvolvimento de Anatomia de uma Queda no geral. Gostei do cenário de investigação inicial, um cenário bem trabalhado, que deixa dúvidas, tem o seu impacto. Depois eu começo a discutir a aplicação de algumas coisas que a Justine Triet coloca como fundamentais na sua experiência. Porque você tem um caso complexo com dúvida, que pode ter uma manipulação, que pode ser algo cruel e fica muito para tua leitura. É um trabalho também de observação do espectador e de tentar fazer um julgamento. E essa pegadinha que a diretora coloca no filme. Porque a Triet é muito inteligente e ela sabe usar a seu favor a seletividade. O momento certo de liberar uma informação, o momento certo de discutir sobre o impacto dessa liberação no filme. E eu considero que a visão que a Triet teve de propor uma ruptura foi uma visão muito corajosa também, até pela tradição que existe de thrillers jurídicos e pelo que é apresentado em Anatomia de uma Queda. Ela estabelece o seu ponto de corte e avança a sua própria trama. Aplausos para Sandra Hüller, maravilhosa, um bom filme, uma ótima direção, um que outro deslize no roteiro, especialmente no fechamento. Sandra, interpretada por Sandra Hüller, é uma mulher alemã que se torna a principal suspeita da morte de seu marido. O caso ganha atenção local, também com destaque para o filho do casal, e Sandra vai a julgamento precisando provar sua inocência. O som, ele é muito importante para a Anatomia de uma Queda, pelo que eu chamo de memória sonora. Daquela música que você considera inesquecível, que você ouve aquela música e já remete a uma situação. O som estourado em uma passagem de Anatomia de uma Queda busca exatamente por esse registro. É algo que quando você ouvir a música, vai lembrar do caso. Eu me surpreendi com essa questão da sonoridade para a Anatomia de uma Queda e para o trabalho que a Triet faz para a integração na trama. Obviamente eu não vou entrar com spoilers aqui, mas se você pegar a base que foi liberado, sinopse, vai notar que existe uma morte estranha do marido da Sandra, um trabalho de investigação e posteriormente um julgamento. Eu considero que a parte da investigação da morte misteriosa foi muito bem executada, porque começa a buscar por registros de passagens que poderiam ou não ser importantes, e você vai vendo isso durante o desenvolvimento. Uma questão que eu não gostei, no entanto,
tem um salto temporal de 1 ano que eu considero inexplicável. A aplicação direta nesse filme é praticamente nula, porque não existe nada sobre a passagem do tempo também para amadurecimento de uma investigação. É estranho até falar isso, mas é porque a Triet ela usa a seletividade também como o seu diferencial. A seletividade no tratamento da informação é algo que a diretora preza do começo ao fim. E como que ela faz isso? Pegando situações da Sandra, fechando cada vez mais no mundo da Sandra, usando o primeiríssimo plano para lidar com o registro de uma mulher que aparenta também ter várias dúvidas. Como é que a Triet desenvolve o seu drama de corte? Ela joga tudo na mesa. Transforma o trabalho de investigação de um crime para um trabalho de apuração sobre o passado, em que você vai lidar com a carreira profissional, relacionamentos, a questão do filho, do casal e de toda a forma como a Sandra observa o mundo, porque tem também uma passagem que amplia esse caos que diz respeito ao uso da língua. Um filme que eu chutaria que é 50% em língua francesa, 50% em língua inglesa. Até um momento eu falei, poxa, mas é desnecessário, mas a Trier ela consegue amarrar isso tudo. Uma mulher alemã que vive na França, precisa falar francês e que usa uma língua intermediária e ela impõe essa língua intermediária que é a língua inglesa. Isso amplia essa confusão e o registro que a Triet faz é um registro muito interessante que ela parece que se esconde. O quadro, às vezes, é um quadro que ele está ocupado por algum objeto, meio que tentando buscar a melhor reação. O que significaria uma testa franzida, um lábio sendo constantemente mordido dentro de um contexto? O que eu considero que me tirou um pouco do filme, eu não vou dizer que foi a rodagem, porque eu adoro dramas de cortes detalhados, de 3 horas de duração, mas foi o ritmo depois do clímax. Tem uma passagem em Anatomia de uma Queda que dá uma paulada tão grande como o clímax, que depois o filme ele parece que não se recuperar, não consegue trazer algo de perto com a mesma relevância. Pode parecer estranho, mas afeta a continuidade. Mas assim, a atuação da Sandra Hüller, maravilhosa, um filme bem dirigido, e aqui eu tô falando de registro para lembrança na temporada de prêmios também, que eu acho que vai acontecer. Para Anatomia de uma Queda, nota 8. Nos Estados Unidos, por exemplo, o filme tem distribuição da Neon, que aposta alto em Anatomia de uma Queda, e no Brasil, na data que eu tô gravando esse vídeo, lançamento para o dia 22 de fevereiro. Você que acompanha o canal sabe por quê, né? Lançamento no dia 22 de fevereiro para surfar no hype do Oscar. Uma pena que ele vai demorar tanto para chegar no mercado do Brasil. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!